Bom, então vamos lá. Recapitulando então, Jesus Cristo, Deus é uma trindade. Jesus Cristo é Deus completo, especificamente a segunda pessoa da trindade, feito um homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele possui, de fato, duas naturezas de uma só pessoa, apenas a pessoa divina. E ele se encarnou, morreu para pagar os nossos pecados na cruz e verdadeiramente ressuscitou dos mortos para restaurar a criatura corrompida. Nenhum homem havia ressuscitado ainda antes de Jesus, ressuscitado plenamente. Muito bem. Por fim, quando Jesus termina a sua missão aqui na terra, ele volta para o céu. Existe a sua ascensão de corpo e alma. Isso significa que Jesus leva consigo a nossa natureza humana e o nosso corpo humano para o céu. Então, não só no céu, agora estão também as almas humanas dos justos, ou seja, dos benditos, que foram reunidos por Cristo, como também está o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o corpo glorioso dele está no céu. Okay? Mais tarde também o corpo da Santíssima Virgem Maria também foi levado na sua assunção. E quando todos os bem-aventurados ressuscitarem no último dia, todos também estarão com seus corpos também no céu. Okay? Então a ascensão ao céu também é literal. Ela não é de nenhum modo simbólica. Ele levou o nosso corpo para o céu. Por que ele sobe para cima? Porque Deus está acima de tudo. Não é que ele precisava subir literalmente para ir para o céu. Ele poderia ir para o lado, poderia fazer o que ele quisesse, simplesmente desaparecer e ir para o céu. Mas era conveniente que ele subisse, numa ascensão, para mostrar a elevação. Nós aqui, seres humanos, somos condicionados pelo espaço. Então, como Deus está no alto, ou seja, como Deus é superior a tudo, e para nós fazemos uma analogia com o alto e a superioridade, então era conveniente que na sua ida para o céu ele subisse. Não quer dizer que o céu fisicamente está lá em cima. Deus está em todo lugar, obviamente, e o céu é outra instância da realidade, uma parte da realidade aqui do mundo físico, do universo físico, okay? Do universo material. Mas a matéria está no céu também. Se o corpo de Jesus está no céu, se o corpo da Virgem Maria está no céu, a matéria criada por Deus também está lá. Okay? Muito bem. E Jesus prometeu a sua volta. E aqui nós temos mais um dogma, que é a segunda vinda de Jesus. Ou seja, Jesus veio a primeira vez como cordeiro para ser imolado, para se sacrificar por nós, na qual ele se faz submisso à criatura corrompida para remi-la, e virá uma segunda vez não mais como cordeiro, mas como rei, que de fato ele é. Ou seja, ele vai tomar posse do reino que é dele. Tomar posse não quer dizer que ele já não é rei do universo, já não exerce o seu controle, a sua autoridade sobre tudo, mas no sentido que não haverá mais nenhuma vontade que faça algo que desagrade a Deus. Não haverá mais oposição ao reino de Deus. Claro que as oposições a Deus, elas são inúteis e infrutíferas, mas as pessoas se opõem a Deus, a sociedade se opõe a Deus. Existem planos de oposição a Deus, que partem do inferno, mas que convencem os seres humanos a segui-los. Então existem inimigos de Deus, não no sentido que eles apresentam qualquer ameaça a Deus, mas no sentido que eles se opõem a Deus. Então, enquanto existirem inimigos de Deus vivendo e agindo, o reino de Deus não está completo, não está realizado por completo, de maneira plena. Vai ser no juízo final que Jesus realizará o reino de maneira plena, ou seja, não haverá mais iniquidade no mundo. Okay? Ele vai extinguir toda e qualquer oposição a ele e não nascerá mais ninguém. Ou seja, não haverá nova criatura racional. Deus provavelmente criará animais, mas não criará mais anjos, não criará mais homens. O número estará completo da humanidade, tanto dos salvos
quanto dos condenados. Inclusive os grandes teólogos levantam a hipótese de que esse número de salvos corresponderá exatamente ao número de anjos caídos. Ou seja, para substituir todos os anjos que se revoltaram contra Deus, haverá um ser humano para cada anjo que caiu. Bom, salvo. Esse será o número dos eleitos. Ok? No juízo final, então, Jesus voltará, como eu falei, pleno de autoridade, não mais agora submisso, né? Não mais agora como cordeiro, mas como leão e como rei, né? E imporá o seu reino. É isso uma das razões pelas quais a gente reza o Pai Nosso. Nós falamos, venha a nós o vosso reino. Nós entendemos esse venha a nós o vosso reino em 3 sentidos. Primeiramente, dentro de nós. Ou seja, que Deus reine sobre mim. Que eu pare de desobedecê-lo e que Ele extinga em mim os defeitos que me apartam dele, que o desagradam. Todos os defeitos que desagradam a Deus em mim, eu peço para que Ele extinga e estabeleça em mim o seu reino. Então eu peço, venha a nós o vosso reino, para mim. Eu peço com uma esperança terrena também, que eu sei que essa é a única que não há. Eu sei que ela não vai se realizar de maneira plena, porque ela só se realizará no juízo final, mas que eu tenho que lutar para que ela se realize, porque quanto mais eu luto para que ela se realize, melhor as coisas ficam, e é a nossa obrigação, que seria o reinado social de Jesus Cristo. Então, por exemplo, o certo seria que numa sociedade a autoridade civil obedecesse à igreja e que a igreja fosse livre da corrupção também. Mais ou menos no século XIII na Europa nós nos aproximamos disso. Por exemplo, se pegasse a França, o reino de Castela ou o reino de Portugal, no século XIII nós tínhamos um reino católico, um rei católico submisso à igreja, e todas as leis eram as leis da igreja católica também na sociedade civil. Então isso a gente chama de reinado social de Jesus Cristo. O certo seria isso, e nós temos que lutar por isso, embora isso não seja indispensável, porque o reino de Deus não é deste mundo. Mas se eu quero maximizar a glória de Deus e as possibilidades das pessoas se salvarem, eu luto por isso. Eu não vou deixar de lutar, eu não vou entrar em desespero se cria uma lei iníqua, uma lei má. Mas eu luto para que as leis sejam justas e para que as leis estejam em harmonia, as leis do Estado estejam em harmonia com a lei de Deus. Em especial na França do século XIII, eu digo isso porque, por exemplo, nós tivemos o reinado de São Luís IX. São Luís IX é o rei mais santo que existiu, mais sábio, mais santo, melhor em todos os sentidos. Teve como conselheiro o próprio São Tomás de Aquino, ao seu lado. Teve outros ministros e nobres que eram católicos muito devotos. Então você teve ali um amplo reinado de Nosso Senhor na França daquela época. A gente pede isso. E em último lugar, a gente pede que venha o juízo final. A gente está pedindo isso. Ou seja, por quê? Porque o juízo final é a extinção dos inimigos de Deus. É engraçado que todo mundo tem medo do juízo final, né? Mas a gente está pedindo toda vez que a gente reza. O Pai Nosso está pedindo isso, venha a nós o vosso reino. Na missa tem uma parte também. Na missa, várias orações da missa. A gente está pedindo a vinda de Cristo, a segunda vinda, para que acabe, as iniquidades cessem. É claro que essa vinda, ela virá quando Deus quer. Mas a gente pede porque ela é desejável, é boa, né? Porque ela é a promessa, se cumprindo de maneira plena. Tá? Então o juízo final também não é simbólico. Tá? O fim no mundo. O fim no mundo vai ocorrer desse jeito mesmo. É interessante que hoje em dia, com os avanços científicos, e conforme as pessoas descobrem melhor as leis da natureza, nada muda, mas assim, as pessoas começam a ter dúvidas. Por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa perguntar assim para mim: João, eu vi uma aula de física no qual estava sendo explicado que o Sol vai durar mais 5 bilhões de anos. Tudo bem? E aí ele vai virar uma gigante vermelha e depois vai se apagar e a vida na Terra vai se extinguir. E aí, como é que fica? E o juízo final vai ser antes ou depois disso? A questão é a seguinte: isso que os cientistas descobriram não está errado. O Sol ele funciona enquanto tem combustível, que é o hidrogênio. Quando eles falam que o Sol vai durar mais 5 bilhões de anos, é o caminho natural de vida do Sol. É como o nosso caminho de vida natural. Ou seja, eu posso viver até os 100, mas não até os 150.
Né? Então assim, naturalmente o ser humano vive, envelhece e morre. E depois que morre, naturalmente não volta. Então, ou seja, a nossa ressurreição, ela é o quê? Uma intervenção divina na natureza. Então Deus que criou a natureza e as leis da natureza, Ele pode remoldar essas leis conforme Ele quer. Então o caminho natural do Sol é durar mais 5 bilhões de anos e apagar, porque acaba. E a Terra também ser engolida, a matéria em si, os átomos, a tendência deles é um dia deixar de existir. Tudo que é material tende ao nada. É próprio da natureza da matéria. Então, quando Deus fala que Ele vai criar um novo céu e uma nova terra, nós não sabemos se Ele vai, da mesma forma que Ele vai ressuscitar o nosso corpo físico de maneira sobrenatural e mantê-lo na existência, se Ele vai manter essa terra aqui na existência também, ou se Ele vai criar uma outra, se Ele vai renovar essa, né, ou vai criar uma outra. Nós não sabemos. Nós sabemos que a vida eterna será também material. Tá? Se este sol que nós estamos vendo aí será, por Deus, renovado de maneira indefinida e receberá de Deus mais e mais combustível para nunca parar de funcionar, ou se Ele vai criar um outro sol de um outro jeito, ou se Ele vai renovar a natureza do sol, nós não sabemos, com Ele. Agora, eu sei por revelação dele que a vida eterna terá uma terra, terá um sol, terá estrelas, terá uma lua e será também material. Não vai ser uma matéria como é agora, que nós sofremos as consequências do pecado original. Por isso, como eu falei, nós estamos subjugados pelo calor, pelo frio, pela gravidade, pelas bactérias, pelos fungos, pelos vírus e etc. Pelo próprio envelhecimento do corpo. Será um corpo como o corpo glorioso de Jesus. Vejam, até o corpo físico de Jesus naturalmente tendia para a morte, tanto é que ele morreu. Mas o corpo glorioso dele, ressurrecto, ele é pela graça de Deus preservado daquilo que a natureza naturalmente conduziria e seria o fim dele. Isso vai acontecer com nossos corpos, isso vai acontecer com o céu e a terra. Okay? Então não precisa ficar preocupado que o Sol vai acabar, ou que as placas tectônicas vão se movimentar, ou que os continentes vão se desmantelar. O Deus que criou tudo também consegue consertar tudo e recriar, e preservar, e consertar. Para Ele isso é fácil, tá? É só fazer assim para Ele que tá tudo certo. Tá? Muito bem, isso é um dogma também. Então, o fim do mundo e a plenificação do reino de Cristo. Por isso que existe, no final do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei. Cristo Rei do universo, Cristo Rei de tudo, que reina sobre tudo, que triunfa sobre tudo. Ok? Cristo Rei, inclusive, do inferno. Eu já comentei isso aqui. O demônio não é o rei do inferno. O rei do inferno é Deus. Deus é o rei de tudo. Então tudo está subjugado e submetido a Ele. Tá? E nenhum inimigo mais dele conseguirá fazer nenhuma maldade. Só pagará pelo mal que fez. Então os réprobos, né, as pessoas más e os demônios ficarão restritos ao inferno, pagando pelo que fizeram. Okay? Não mais conseguirão fazer nenhum mal aos bons, que agora gozarão eternamente da felicidade eterna junto de Deus, e todos os sofrimentos que os bons passaram neste mundo durante a vida, ou mesmo no purgatório, parecerão como uma picada de uma agulha perto da felicidade que aguarda os bons. Ok? Aproveitando a deixa, eu tinha falado para vocês ontem, né? Todo o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo. Ou seja, o Antigo Testamento nada mais é que a preparação e a prefiguração do Novo. E o Novo nada mais é que a realização do Antigo. Tá? E eu falei um pouco da história da salvação, né, até Jesus. Mas eu gostaria, como eu estou arrematando hoje com a ascensão e com o anúncio do juízo final e do reino definitivo de Cristo, eu vou ler aqui um pedaço, um trechinho do Antigo, lá do livro do Gênesis. Se alguém tiver com Bíblia, capítulo 15, versículo 7, que é onde Deus faz uma imagem completa disso que vai acontecer com nosso pai Abraão. Por quê? Porque ele está estabelecendo a aliança com Abraão. A aliança que vai brotar o povo eleito e que vai brotar a salvação. Então todos nós, ainda que não sejamos descendentes físicos, alguns de nós somos. Todo mundo que tem algum judeu na família descende de Abraão. No caso aqui do Brasil, acho que a maioria. Né?
Mas mesmo aquele que não tem descendência nenhuma física de Abraão, mas é católico, é descendente de Abraão na fé. Tá? Vamos lá, capítulo 15, versículo 7. Gênesis. É a hora que Deus faz a aliança com Abrão, ainda se chamava Abrão. Ele lhe disse: eu sou Yahvé, que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar esta terra como propriedade. Abrão respondeu: meu senhor Yahvé, como saberei que hei de possuí-la? Ele lhe disse: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma pomba e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abrão, e eis que foi tomado de grande pavor. E Yahvé disse a Abrão: sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação na qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz, irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia, Yahvé estabeleceu uma aliança com Abrão nesses termos: a tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os rafaim, os amorreus, os cananeus, os jerezeus e os jebuseus. Muito bem, o que quer dizer isso? Então, Deus está pronto para fazer a aliança com Abraão. Deus está pronto para fazer a aliança com Abraão. E ele manda que ele faça um altar e pegue ali uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e parta-os no meio. Mata e parte no meio e coloca em cima do altar. Depois, pega uma pomba e um pombinho macho, coloca um de frente para o outro. E Abraão espera no que Deus vai fazer. Quando chega a tarde, vem uma treva e Abraão fica morrendo de medo, apavorado. Depois Deus fala com Abraão e um fogo consome a novilha partida, o cordeiro partido, a cabra partida e o cordeiro partido, mas preserva a pomba e o pombinho. E depois faz a aliança com ele, fala que os seus descendentes serão escravos, mas que depois receberão a promessa, e fala que dará para eles a terra entre o Egito e a Mesopotâmia. O que quer dizer? A novilha partida, a cabra partida e o cordeiro partido, segundo Santo Agostinho e os outros padres da igreja, simbolizam a nação de Israel em suas 3 fases: de Adão a Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a Davi. Nessas 3 fases, Deus estabelece uma aliança com eles e eles quebram a aliança. Por isso que eles estão partidos, um de frente para o outro. A pomba e o pombinho, que são símbolos da pureza, simbolizam a igreja, que vem estabelecida por Cristo. Eles não são partidos, porque nunca essa aliança será partida. É o que Jesus fala: é a nova e eterna aliança sob seu sangue, no cálice. O cálice na cruz, obviamente. E é por isso, Abraão espera porque isso demora. Ou seja, imagine, isso aconteceu 2.000 anos antes de Cristo. E já faz 2.000 anos que Jesus veio. Então, todo o tempo humano não é o tempo de Deus. Ou seja, Deus faz as coisas na hora que Ele sabe que ocorre, que Ele prepara. Quando vem as trevas e Abraão fica morrendo de medo, um pavor, simboliza o fim do mundo. Por quê? Porque antes do juízo final virá o momento da grande
perseguição, da grande provação, onde os cristãos ficarão morrendo de medo. Então, se vocês acham, eu já falei isso, se vocês acham que a situação está ruim hoje, ela vai piorar muito. Porque quando chegar a grande tribulação, mesmo os fiéis, porque Abraão era fiel, né? Deus tinha falado com Abraão, Abraão não tinha dúvida nenhuma de que Deus iria fazer alguma coisa, Deus estava falando com ele, mas mesmo assim ele ficou com medo. Ou seja, porque mesmo os fiéis, na grande tribulação, vão passar por um sofrimento tão gigantesco. Vai ser um sofrimento tão gigantesco que até o purgatório para eles não vai existir. De tanta opressão que vai existir. Vai parecer que o mal venceu. Por isso que escurece tudo. Uma outra imagem desta é a crucificação de Jesus. Porque quando Jesus morre na cruz, tem uma grande escuridão sobre a terra, os apóstolos todos nessa pé morrendo de medo, e parece que Jesus perdeu. Parece que o mal triunfou. Os judeus conseguiram, junto com os romanos, matar Jesus, acabou. E agora? Então assim também a igreja será eclipsada e crucificada com Jesus. Tanto em sentido, lembra que eu falei ontem? Em sentido individual, todos nós temos que ser crucificados com Jesus para os nossos pecados e defeitos, para que nós possamos ressuscitar com Ele na vida eterna. A igreja também, em sentido coletivo, será eclipsada e crucificada com Jesus. Veja o que eu falei aqui do século XIII. No século XIII, no momento que a igreja teve seu auge. Jesus teve seu auge também entrando como burrinho em Jerusalém e sendo aclamado. E depois ele foi traído e crucificado. E a igreja foi diminuída, todos fugiram. Nós estamos passando talvez por esse período de diminuição da igreja, até que as trevas tomam conta e parece que o mal triunfou. Vai vir um governo, o governo do anticristo, que vai escravizar mesmo os cristãos e diminuir os cristãos. Pode ser que os cristãos voltem a ser 12 no mundo todo. Pode ser, não sei. Mas diminuiu muito. E é isso que representa com Abraão. De repente Deus fala com Abraão e vê um fogo que queima a novilha, a cabra e o cordeiro, mas deixa a pomba e os pombinhos. Que significa que o juízo final vai queimar os traidores, os réprobos, ou seja, vai lançá-los no inferno e vai preservar os bons. Antes disso, Abraão vem antes da escuridão até, vem as aves de rapina e tentam comer a carne. Abraão as expulsa. Quer dizer o quê? Que até o fim do mundo o demônio tentará roubar os fiéis de Deus. Mas sempre haverá fiéis. Mesmo que sejam poucos, mesmo que estejam escondidos. Sempre haverá fiéis no mundo. E Deus os preservará, ainda com os ataques do demônio. E no final, haverá a descendência, ou seja, os filhos da promessa, os filhos de Abraão, os que ficaram fiéis, herdarão a terra, que aqui é simbolizada pela terra prometida. Certo? E aí em seguida Deus faz uma outra profecia, uma em relação ao próprio povo de Israel e outra em relação à própria igreja, porque ele fala: a tua descendência será escrava no Egito. Aliás, será escrava durante 400 anos de um povo estrangeiro. Isso significa tanto o povo de Israel, que ficou literalmente 400 anos como escravo no Egito, mas também significa todos nós, que passamos pela escravidão do pecado, e em sentido coletivo a igreja que será escravizada pelo mundo. Então, ou seja, a grande perseguição é isso, quando a igreja será escravizada e subjugada politicamente, fisicamente, socialmente pelos ímpios, até que venha a libertação. Assim como Moisés libertou o povo, Cristo libertará todo mundo no juízo final, e individualmente aquele que se mantém fiel, mesmo sob a provação das tentações, será liberto por Cristo após a morte. Então, você vê, é muita coisa, né? É muito sentido em um trecho tão pequeno, uma coisa aparentemente tão simples. Por isso que cada versículo da Escritura, ela tem um sentido. Ok? Alguma pergunta sobre isso aqui? Não? Se no século XIII a gente teve uma plenitude. Plenitude não. Tivemos um bom momento. Um bom momento, né? O que aconteceu que a gente se perdeu tanto? Corrupção. Mas dentro da própria igreja, porque entre nós mesmos que convertimos? Sim. Principalmente a vaidade, né? Porque veja, quando você chega no auge,
Eu acho muito interessante porque essa época do século XIII foi quando a Europa construiu as catedrais góticas, que são as catedrais que mais expressam a arquitetura gótica, é que mais expressa a cosmovisão cristã. O que é, como que o cristão vê o mundo, pela harmonia, pelos elementos simbólicos, pelos vitrais, por tudo. E quase todas as catedrais góticas estão inacabadas. Quase todas. Notre Dame, Paris, está inacabada. As torres não estão acabadas. As torres não é para ser quadradas. É para terminar a ponte aguda. Todo, não existe. Né? Barcelona também não. Oi? Barcelona também não. Mas Barcelona não é do século XIII. Terminou agora, é do século XIX. Mas as góticas originais, nenhuma praticamente foi terminada. Então, todas faltam a torre, faltam o pináculo. E eu acho que isso é muito simbólico. Por quê? Porque quando chega no auge, nós somos convidados a dar mais. Veja, a Virgem Maria, ela estava no auge. O que ela fez? Ela deu mais. Quando Deus a chamou. Ela não teve Jesus e falou assim, agora me sirva. Não, ela foi lá, foi da Isabel, ela foi criar Jesus, ela foi até a cruz. Né? E nessa época, quando a igreja estava no seu auge, a tentação é, fizemos o tudo já, agora é descansar. E aí nessa tentação cai na vaidade e aí perde tudo, volta para estaca zero. Estaca zero não, né? Mas você perde muito. Mas é óbvio, a corrupção e a vaidade. A vaidade que gera todo tipo de corrupção. Ou seja, pelos homens da igreja, tanto do clero quanto fora do clero, os príncipes católicos, os reis católicos, os bispos, os papas, os teólogos, os cardeais, enfim, todos eles, os monges, as famílias, todas elas foram se corrompendo, ficando desleixadas e entrou a crise de volta. A gente não pode esquecer aquilo que São Pedro fala, né? Vigiai, o vosso adversário, o diabo, é como um leão a rugir, procurando a quem devorar, resistirem firmes na fé. Então, ou seja, se você não resistir firme na fé, se você não vigiar, você pode ser um santo de sétima morada que levita da capela. Você pode cometer o pecado mortal. E é quando você está mais assim, puro, que é mais arriscado, porque você corre o risco de se envaidecer por aquilo. Conta-se que Santo Antão, o grande santo, o primeiro santo eremita, que viveu no deserto, ele era atormentado pelo demônio o tempo todo. Tem até uma pintura famosa, que eu acho que é do Bosch, que chama Tentações de Santo Antão. Tem um demônio puxando a barba, puxando o cabelo, puxando a mão. Todo dia o demônio atormentava o diabo. Então ele morava numa caverna no deserto e o demônio atormentando. Aí um dia o demônio falou assim para ele, depois de anos: eu desisto, você é muito santo, eu não consigo te convencer a pecar nem nada, eu vou embora. Aí Santo Antão falou assim: venci. Aí o demônio voltou: venci eu venci. Por quê? Porque se envaideceu, né? Claro que uma vaidade pequenininha, mas naquele momento ele baixou a guarda, vamos dizer. Não pode baixar a guarda, tem naquele momento dá graças a Deus. Tem também um conto medieval muito bonito que fala o seguinte: o demônio apareceu para 3 monges e falou assim: se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês fariam? Aí o primeiro monge falou o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, eu impediria que você tentasse Eva, e aí assim eu impediria que a humanidade toda caísse. Tá bom? E você? O segundo falou: se eu pudesse, eu voltava lá no céu e não deixava você trair Deus, e aí não haveria nenhum demônio nem nada. Aí chegou o terceiro: o que você faria? O terceiro ajoelhou e rezou: meu Deus, livrai-me da tentação de querer mudar o passado. E aí o demônio gritou e fugiu. Ou seja, os outros 2 caíram na armadilha. Não dá para mudar o passado. Quando eu penso em tentar mudar o passado, eu já caí na tentação do demônio. Não volta. Aconteceu, está feito. O passado pertence à misericórdia de Deus. O futuro à providência de Deus. Nós temos só o agora. Assim, tudo isso forma-se um conjunto que é uma lição de humildade. Então, mesmo nas nossas máximas realizações morais, intelectuais, pessoais, profissionais, tudo, sempre manter a humildade, porque o demônio sempre nos pega pela vaidade. Então, aquela coisa. Sabe aquela pessoa que, vamos supor, uma pessoa, irmã Dulce, lá, que vivia a vida para tratar dos pobres. Essa pessoa, por exemplo, pode cair na tentação de não descansar, porque tem que tratar dos pobres.
Aí ela está caindo na tentação da verdade. Chega um momento que o nosso corpo precisa de descanso. Então eu não posso querer socorrer todo mundo o tempo todo. Então saber as minhas limitações também. Né? Então, se a pessoa está preocupada em ser humilde, em fazer a vontade de Deus e não em realizar-se pessoalmente, ela vive corretamente. O problema é quando a coisa sai de Deus, o foco passa a ser a si mesmo. Claro que às vezes você faz algo para si, você vai ao médico, você vai ao dentista, você compra uma roupa. Não estou dizendo que não vai para cuidar de si. Estou dizendo que o foco da nossa vida é fazer a vontade de Deus, que fazendo a vontade de Deus, por consequência, eu me ajudo e ajudo os demais. Agora, quando eu não quero fazer a vontade de Deus, não tem boa intenção, ela vem da verdade. É como São Pedro querendo cortar a orelha do centurião lá para proteger Jesus. Jesus xinga. Por quê? Ué, meu, Pedro estava querendo defender Jesus. Por que Jesus fica bravo? Porque estava indo contra o desígnio de Deus. A questão não é se você está querendo se você é valente ou não, se você é forte ou não, se você sabe ou não. A questão é se você está fazendo o que Deus quer, não o que Deus te pede. E sempre existe um tabu, que é você fazer algo ilícito. Né? Por exemplo, recentemente a igreja sofreu um golpe duro, né? Que foi a sagração dos 4 bispos pela Fraternidade Sacerdotal de São Pio X. Eu não vou entrar aqui discutindo todos esse problema, né? Não vira um curso. Mas por que esta ação em si ela é errada? Né? Porque assim, eu não posso fazer algo ilícito para dizer que eu estou fazendo algo bom. Eles alegam, não, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar, mas você não pode fazer o bem recorrendo a algo ilícito, você tem que confiar em Deus. Ah, mas não estou vendo do jeito, você não está vendo, mas Deus vê. Por exemplo, um terrorista chega e confessa para um padre que ele vai explodir uma bomba e matar 100 mil pessoas. O padre não pode revelar o segredo de confissão. Ele pode tentar impedir a explosão da bomba, mas sem revelar. Ele pode até revelar que alguém confessou comigo que vai explodir uma bomba no Maracanã. Vamos dizer assim. Quem que foi? Eu posso falar? Não pode. Pode falar. Você não pode romper o segredo de confissão dele. De maneira nenhuma. Nunca. É uma tabu que impede. Ou chega alguém e fala assim: se você não revelar o segredo de confissão, eu mato essa pessoa aqui. Você vai estar matando, não sou eu. Porque eu não posso. O pai tem que falar: eu não posso revelar para salvar a vida dela. Então, essa que é a questão, né? Você não abrir mão daquilo que é certo nunca, mesmo quando a situação pressiona. Muito bem. Continuando, então. Além das prefigurações para a salvação, para a história da salvação, o Antigo Testamento também conta, aquilo que Santo Agostinho chama, e o Novo também, a história da cidade terrena. A cidade dos homens, que é a cidade daquela, ou seja, que é aquela sociedade de homens que não querem se submeter a Deus. Que infelizmente é a maioria. Sempre foi, agora mais ainda. E é aí que a gente entende um pouco o seguinte: porque Jesus restaurou a nossa condição. Ele abriu a possibilidade, não só da nossa salvação, né, mas também da nossa santificação. Alguém pode perguntar assim: mas escuta, a humanidade continua a mesma porcaria de sempre? O que aconteceu? Acontece o seguinte, que a regeneração ela só se dá em quem aceita e não resiste à graça. É por isso que os santos pós-vinda de Jesus são muito superiores aos santos antes da vinda de Cristo. Então você olha, por exemplo, os santos do Antigo Testamento: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, rei Davi, todos cometeram pecados terríveis também. São santos, mas no meio dava uma derrapada assim, gigantesca, né? Um negócio assim. Você fala, nossa, como é que pode? Aí você olha os santos depois, meu Deus do céu, fazem coisas assim de filme, né? Está lá o santo Inácio de Antioquia para morrer no Coliseu e dando graças a Deus. Eu quero que o leão coma o meu corpo inteiro. Eu quero ser como um trigo que é esmagado. Né? Aí tem outra lá que é Santa Perpétua, é Santa Felicidade, que o boi dá uma chifrada em uma, ela desmaia, acorda, está louvando a Deus ainda, aí mata a outra está louvando a Deus. Fala, mas da onde que vem? Aí tem outra que tinha um filhinho de 3 anos, veio um soldado, mata o filho na frente dela, fala, graças a Deus que virou santo de mim.
A mãe. Aí depois ela morre também, louvando a Deus. Você fala, nossa, né? Por quê? Porque agora eles têm uma força que os outros não tinham. É Cristo. Então quem se santifica agora é para valer. Né? Ou a santa, não são todos os grandes santos, né? Padre Pio, que tinha as chagas de Jesus na mão, estava virando Cristo mesmo, literalmente, né? São Francisco de Assis, São Lourenço, né? Pode virar. Está fritando. Vou fritar outra, vira que aqui já fritou. Né? Você vai vendo isso e você vai falando, nossa, mas coisa impressionante. A sabedoria, a inteligência dos santos depois, né? De Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, de São Boaventura, de Santo Afonso, a mística desses santos, outro levitava, outro ia voando, São Amaro ia voando. Por quê? Porque agora eles têm Cristo. Então agora, a humanidade regenerada por Cristo, quando ela se santifica, ela vai se tornando um outro Cristo. Salvaguardando a individualidade de cada um, ele vai se tornando literalmente igual a Cristo. Agora, quem não aceita, quem vive uma vida capenga, né, a maioria de nós, continua a mesma porcaria do Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus não restaurou a humanidade inteira assim, em Cristo. Ele vai fazer isso no juízo final. Não é inteira, mas para os eleitos. Essa restauração é para os eleitos, não é para os réprobos. Só que, antes de você passar pela justificação, que é aquilo que eu explicava ontem, o seu estado de natureza é o mesmo que está no Antigo Testamento. Então é por isso que nós nos identificamos mais com os personagens do Antigo do que com os personagens do Novo. Porque como ninguém nasce, e a maioria de nós não é um santo, quando lê lá não consegue se identificar com São Pedro, com São Paulo, ou com esses santos que eu falei. Então a nossa natureza continua a mesma, decaída daquela descrita no Antigo. Então aqueles padrões psicológicos e morais que nós observamos no Antigo Testamento continuam vigorando hoje. Não é porque Cristo operou essa restauração que ela é automática, todo mundo já nasce. Mesmo quem é batizado, porque assim, quando você é batizado, como eu falei, você é apagado da culpa do pecado, mas não da consequência. Então é por isso que mesmo batizados e com fé, se eu não progrido na caridade, eu continuo com as mesmas tendências observadas no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia forma uma unidade também, né? Então você vê lá, por exemplo, tem uma frase muito famosa que diz: não há nada de novo embaixo do sol. E não há mesmo, porque todos os problemas que surgem na humanidade são reelaborações dos mesmos problemas antigos. Toda queda é uma repetição do que Adão e Eva fizeram. Todo pecado é um pecado de vaidade, ainda que não seja diretamente. Por que todo pecado é um pecado de vaidade? Porque toda vez que eu peco, eu acho que eu tenho direito. Eu acho que eu vou encontrar felicidade naquilo. Ou seja, eu estou acreditando na promessa do demônio. O demônio vem e promete: olha, Deus mentiu para você, e se você comer o fruto, você será como ele. Ou seja, você vai poder determinar o certo e o errado. Você vai poder criar a sua realidade. Que hoje em dia virou tese política, né? Hoje em dia tem campanha, cada um faz a sua história, cada um cria a sua vida, cada um encontra a felicidade da forma como quer, né? Ou seja, não é Deus que nos dá a felicidade, não é a nossa conformação com a vontade dele que nos faz felizes, mas cada um inventa o seu modo de felicidade. Ao ponto que tem hoje que tem gente que já está querendo ser cachorro, ser gato, ser peixe, né? Eu vou ser feliz sendo vaca. Outro dia eu ouvi um grupo de... Mas ele dá risada porque o mundo virou uma comédia, né? Outro dia eu ouvi um grupo de feministas em Paris sendo marcadas com ferro quente em solidariedade às vacas. E elas diziam que estavam felizes. Então você olha, essa pessoa está cada vez mais se configurando um animal e dizendo que está inventando a sua própria felicidade. O que é isso aqui? Se não o mesmo erro de Eva, né, sendo repetido. Só que quando ele é repetido com uma nova roupagem, de um novo modo, e geralmente pior, porque as coisas ruins tendem a piorar. Então o que era ruim fica pior. Vai piorando. Até aqui, não sei até que ponto vai chegar, né? Mas as ideias cada vez são mais demoníacas, são mais deturpadas e cada vez atentam mais
contra a ordem das coisas. A ponto que hoje em dia existem muitas pessoas que falam que não existe sentido em nada. É um total niilismo, né? E também não há possibilidade de criar sentido nenhum. Então a gente tem que viver mesmo que nem um bicho que simplesmente reclama de tudo, fala mal de tudo, xinga tudo e destrói tudo, porque isso é o estado natural das coisas. Existem filósofos que falam isso, existem pessoas que estudam isso, existem pessoas que defendem isso, existe gente que ganha bolsa para estudar isso. Tem, com dinheiro, 9 anos. Né? Então, isso está acontecendo. Não é a inversão da realidade, porque é próprio do demônio inverter a realidade. Então, quanto mais elaborada a invenção, mais corrompida é a alma que adere a essa inversão. Ao ponto que o demônio ele quer criar uma anticriação, ou seja, um espelho da criação na qual ele inverte tudo o que Deus criou. Então o homem tem que ser mulher, mulher tem que ser homem, ser humano tem que ser bicho, bicho tem que ser ser humano. Outro dia eu vi um casal com um filho no shopping na coleira e o cachorro no carrinho de bebê. Eu vi a foto. Isso é uma imagem vale mais que 1.000 palavras, né? Vale mais que a minha aula inteira. Né? Então, ou seja, é inversão. Né? Então, tudo que é bom é classificado como ruim. E tudo que é mal vai ao longo do tempo sendo classificado como bom. Agora já estão popularizando cada vez mais a eutanásia, o aborto. Agora, por exemplo, no Canadá já tem eutanásia social, ou seja, eutanásia para pobre. Outro dia teve um cara que foi autorizado a morrer pelo governo canadense porque era muito pobre. Ele perdeu o emprego e foi lá, melhor morrer do que passar necessidade, e o governador se matou. Ou seja, nós estamos a um passo de voltar para o morticínio, assim, assassinato liberado. Todo mundo que não é conivente com o governo morre. É morto, assassinado. Estamos a um passo. Que é inversão. Né? É inversão da ordem das coisas. Então assim, mata a criança no útero, mata o idoso, mata o doente, mas não pode matar o ovo de tartaruga. Não pode matar uma onça. Não pode matar nem barata, mas não pode passar na frente da baleia. Não pode passar na frente da baleia. Pode comer paca. Pode comer paca. Não pode cair uma árvore, né? A árvore vai cair na estrada, vai atrapalhar a vida de um monte de pessoas, mas não pode cortar a árvore é sagrada. Então assim, inversão das hierarquias, né, das coisas. Isso está cada vez mais disseminado. E isso é uma tendência, como então, todas aquelas tendências psicológicas que nós vemos retratadas no Novo, no Antigo Testamento, elas permanecem em nós e, se estimuladas, elas vão crescendo, se multiplicando, aumentando, inflando cada vez mais. Por exemplo, a Torre de Babel, né? A tentativa do homem. O que é a Torre de Babel? Tem gente que lê e ri, né? Vou fazer uma torre para chegar no céu. Bando de idiotas. Tem gente que hoje quer fazer download da consciência depois de morrer para um computador, para viver no computador. É a Torre de Babel. Ou seja, é eu tentar achar uma tecnologia humana para superar a minha condição humana. Ou seja, não é Deus que vai me salvar, vai dar um jeito nos problemas, sou eu. Eu vou construir, seja por meio da política, seja por meio de algum tipo de macumba, ou seja por meio de uma tecnologia, de uma técnica. Mas essa inversão toda, a culpa também não tem da nossa indiferença, a gente não se. Mas estou falando, é 100% nossa. A gente não se colocar contra e falar, pô, tá errado, não, politicamente correto, tem que ouvir. Mas não tá errado. você fala dos católicos? Sim, ele fica quieto. Existe Existe um ditado muito bom, que é o seguinte: para que os maus triunfem, basta que os bons não façam nada. Então assim, realmente, isso aí é uma conivência, é uma covardia daqueles que se dizem cristãos contra esses erros. Então surge um absurdo desse, a pessoa fala, tudo bem, vamos respeitar a opinião dele. Não. Então, ou seja, é obrigação. Veja, a igreja é dividida em 3 partes, por enquanto. No fim do mundo vai ter só uma. Mas agora, é dividida em 3 partes. A igreja triunfante no céu, a igreja padecente no purgatório e a igreja militante. Militar é lutar. Então nós temos que ser soldados de Cristo.
Ou seja, eu tenho que lutar contra o mal. Com os meus recursos, com as minhas forças, com os dons que Deus me deu, eu tenho que lutar contra o mal. Tem gente que acha que não é problema meu. Claro que é problema seu. É problema de cada um de nós. E se eu tenho algum dom, algum recurso, qualquer coisa que Deus me deu, e eu não estou pondo a serviço de Deus, eu vou ser cobrado por Deus. Por negligência. Então não basta assim, eu vou à missa no domingo, eu cumpro aqui do jeito que eu entendo, os 10 mandamentos. Não, eu tenho que fazer algo também. Com aquilo que Deus me deu. É a parábola dos talentos. O que você fez? Não, eu guardei embaixo da terra. Mas então você vai ser condenado por ter guardado embaixo da terra. Tinha que ter feito algo, o talento que eu te dei. Então, os dons que Deus nos dá, tudo aquilo que somos e temos, tem que ser posto a serviço de Deus. E achar um modo, claro que nós não somos perfeitos, nós vamos cometer erros, e eu não vou consertar o mundo, não é essa, mas assim, é a minha intenção de lutar contra o erro, de lutar contra o mal, no meu foro interno. Mas os outros não estão ajudando, né? O problema é dos outros, né? Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou o seguinte para mim, estava tendo uma campanha. Lembra quando teve aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul? Eu acho que foi ano passado, atrasado. 24, atrasado. E aí estava tendo uma campanha para doar remédio, roupa, alimento e dinheiro mesmo para as pessoas lá para ajudar. Eu lembro que teve uma pessoa que eu conhecia, com boas condições financeiras, eu falei assim, não é que eu estava cobrando, mas eu estava conversando, eu falei, você mandou ajuda? Eu não, o governo tem a obrigação de ajudar. Eu falei, mas se o governo está ajudando, você vai deixar a pessoa morrer? Você tem a obrigação de ajudar, sim. Cada um de nós tem obrigação. Lógico que em primeiro lugar é o governo. Mas se o governo não está ajudando, eu tenho que ajudar. O governo vai se entender com Deus, os políticos. Eu não queria estar na pé deles. Na verdade é o contrário, eu não queria estar na pé deles. Eles vão ser cobrados por Deus. Agora, se eu tenho condições e não estou ajudando em nada, eu estou sendo negligente com a necessidade do próximo. Isso eu dei um exemplo. Agora estamos falando da igreja como um todo, da luta contra o mal, da luta contra o império do demônio, do domínio do demônio. Então cada um de nós, se queremos ser servos de Cristo, membros do seu corpo, temos que ajudar de alguma forma, dispor da nossa vida de alguma forma. Isso em tudo, em todas as nossas vocações. Na família, por exemplo. Vou casar e vai ter 2 filhos só, porque senão atrapalha. Senão vai ficar muito apertado. Você está casando para você ou para Deus? A família é sua ou é de Deus? Então assim, você vê que o egoísmo ele permeia tudo. A vida fácil é só do pagão. O cristão não tem vida fácil. Como por exemplo, às vezes eu vejo um repórter falando assim, por exemplo, um padre. Nossa, ou com uma freira. Você foi ser padre, você não pode ter relação com ninguém, não pode ter família, não é difícil. Eu falei, ter uma família católica é fácil? Para cá. É fácil ter uma família pagã, né? Aí você tem quanto você quiser, se não der certo, você separa, você traz, você faz o que você quiser. Você só tem prazer. Agora, se você quiser ser certo, tanto tendo uma família quanto sendo padre ou sendo freira, ou sendo um leigo celibatário, você vai ter o mesmo grau, mais ou menos. Claro, tem as suas diferenças, mas vai ser difícil também. Não é fácil ter uma família católica, não é fácil ser solteiro, sozinho, católico, não é fácil ser padre, bom padre, não é fácil ser boa freira, não é fácil ser bom monge, bispo então nem se fale. Quanto mais alto é o cargo, mais difícil é, para quem quer viver corretamente. Quanto mais alto é o tipo de vida, mais difícil é. Tá? Muito bem, alguém tem alguma pergunta? Sempre deixa um tempo para sempre tem bastante. Vamos lá. Eu dou aula de filosofia no ensino médio. E eu vejo que essas questões, parte de Sartre, Kant, Nietzsche, todos os autores, eu
graças a Deus, minha formação faz com que eu vá e falo, ó, então o erro está aqui, o erro está aqui, o existencialismo em essência, o erro está aqui. Só que sou eu em frente aos outros professores, claro. Aí tem bons católicos professores da minha escola, mas muitos falam, está certo esse, está certo. Nem questiona, às vezes nem sabe como questionar o autor. E a formação dessas crianças estão sendo nessa linha. Você faz a sua parte. Você está fazendo a sua, você já está fazendo a sua parte. Não tem como você tem que pensar, por exemplo, imagina os apóstolos lá no início, né? São Pedro, São Paulo, né? Chega em Antioquia, que é uma cidade grande, sozinho falando. Ou seja, na perspectiva humana, não vai dar certo nunca. Só que ele não está preocupado se vai dar certo, está preocupado em fazer o certo, que é o que você tem que se preocupar. Né? Então assim, só você na escola, você faz o seu trabalho bem feito. Aquelas crianças que não estão ali por acaso na sua sala também, estão ouvindo uma boa formação. E se você conseguir, sei lá, a sala tem 30 alunos, se na sala de 31 der atenção, já nunca. Então cada um faz o que pode. Então, como eu falei, isso ninguém tem que ficar angustiado, como eu falei, pelos resultados, mas se preocupar em agir, agir bem. Não importa se as perspectivas não são boas do ponto de vista de resultados. Mas ninguém vai acreditar, mas a maioria é ruim, não tem problema. Cada um seja sal da terra e luz do mundo, na sua família, no seu círculo social, na sua profissão, na sua paróquia. Você falou que na vida eterna ela vai ser material. Sim, para nós. Para nós. E a gente vai continuar evoluindo, assim, conhecimento, porque Não. lá, temos vários graus de Não, santo, depende. a gente vai ter... Não, aumentar a santidade? Não. Conhecimento, isso aqui, sei lá. Conhecimento, sim. Santidade não. Santidade, quando morre, está estabelecida. Então, assim, essa hierarquia do céu, ela se mantém. Ela vai ser fixa. Então, como eu falei, né? Os graus mais altos da hierarquia do céu nós já conhecemos, porque eles já estão estabelecidos e não vão mudar. Virgem Maria, São José, São João Batista, os 12 apóstolos. O resto vai vir abaixo deles. Vai ter os santos pregadores, os santos mártires, as santas virgens e depois os demais santos, cada qual no seu nível. Tá? Isso fica fixo com a morte. Agora, no céu, nós vamos conhecer coisas novas a cada segundo. Por quê? Porque Deus é infinito. Então, a contemplação do ser infinito gera uma novidade a cada segundo, eternamente. Que nem o padre Garrigou Lagrange fala: o Theo. Estou cansado. Estudou no sistema Paulo Freire. O céu, ele é um eterno amém e um eterno aleluia. Aí quando a gente ouve isso, dá a impressão que é um negócio monótono, né? Amém, amém, amém. Não, cada amém é um novo amém. Cada aleluia é um novo aleluia. Porque cada instante da contemplação do ser infinito é uma novidade. Sabe aquele espanto que você tem quando você vê algo muito bonito? Ou recebe uma notícia muito boa, você fala, que legal, dura um segundo e vai. Você ouve uma música, né? Você vai a um show, a uma ópera, e chega no auge, e você ouve pela primeira vez e fala, que maravilha. Vendo Deus, cada instante é assim, é uma novidade, é algo novo. Deus se surpreende a cada instante e vai ser eterno. Por quê? Porque ele não tem fim. Quem tem fim somos nós, ele não. Então a criatura será preenchida de novo conteúdo, e aí sim, nesse sentido, a cada instante no céu. E essa possibilidade da gente ter uma nova terra, seria uma sociedade que nem fora, sim? Seria, não moralmente, mas eu conheci. Vai ser uma convivência, uma vivência que nem é assim. Conviveremos todos. Como eu falei, é a comunhão dos santos. Além de contemplar a Deus e dessa felicidade que é nova a cada instante, nós também gozaremos do convívio com os santos. Mas não, porque lá a sociedade vai ser governada diretamente por Deus.
Então no céu, ou seja, na vida eterna, é Deus o rei, direto. Claro, ele é o rei agora, mas existe a sociedade humana constituída, que inclusive ignora Deus até certo ponto. Mas no céu, Deus governa direto. Então vai ser um reino, cujo rei é Deus, cuja rainha mãe é a Nossa Senhora, cujo príncipe é São José, São João Batista e os apóstolos, e os santos mais altos formam a nobreza e vai baixando. Certo? Um novo céu, uma nova terra, uma nova vida. Novo mundo, que a gente reza no credo. No credo, originalmente, em grego fala-se a vida do éon que é de vir. Éon quer dizer era, no sentido de tempo, é um novo tempo, uma nova era cósmica, um novo momento, uma nova realidade que não é desconexa desta, mas é um novo tempo. E aí a gente traduz para o mundo porque seria uma tradução aproximada. Mas é isso que quer dizer, um novo mundo, uma nova vida. Traduções mais antigas falam em século vindouro, porque século quer dizer isso, era. Mais alguma coisa? E tem a Eucaristia, A Santíssima Eucaristia? Tá. Claro, faz parte de Cristo. Então a Santíssima Eucaristia, Deus a instituiu na última ceia, e Ele já se deu por nós na Eucaristia de maneira incruenta. Portanto, o sacrifício eucarístico é um só sacrifício com a cruz. Não são dois sacrifícios distintos. É um só e mesmo sacrifício. A diferença se dá no modo. Na cruz o sacrifício é cruento e físico. A Eucaristia também é física, é cruenta. Essa é a diferença. O sacrifício da cruz é cruento e o da Eucaristia é incruento e sacramental. Mas é um dogma da igreja, sacramental, mas também cristológico, que a Eucaristia ela não é simbólica de maneira nenhuma e ela não é apenas espiritual. Ela é real e física. Quando o sacerdote profere as palavras da consagração, a substância do pão se muda na substância do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a substância do vinho se muda na substância do sangue. Em ambas estão presentes, por completo, a divindade, ou seja, Deus está ali, é Deus. Estão completos a divindade e a humanidade de Cristo. Estão ali. Alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo estão presentes ali. São Tomás de Aquino, no hino Adoro Devoto, ele fala algo muito bonito. Ele fala: a tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Ou seja, quem olhava para Jesus na cruz não via Deus pregado, via um homem pregado, com os olhos. Mas Deus estava ali, pregado na cruz, na pessoa de Cristo. Assim, na Eucaristia, no altar, naquele pão, naquele cálice, Deus está ali da mesma forma que esteve na cruz. Só que nem a humanidade, Deus e o homem, Jesus estão ali da mesma forma, só que você não enxerga com os olhos físicos. Por quê? Porque os acidentes, que são as características do pão e do vinho, são preservados. Ok? Justamente porque a humanidade de Jesus subjaz inteiramente na sua pessoa divina e, portanto, no ser divino, é que ele pode converter, se ele quiser, o mundo todo, o universo todo, se quisesse, no seu corpo e no seu sangue. Mas ele escolheu converter o pão no vinho quando proferidas as palavras da consagração por um sacerdote em um rito, ou seja, na missa. Ou seja, é o sacrifício de Deus para Deus. Ou seja, é o sacrifício perfeito. Nisto que consiste, inclusive, a verdadeira adoração. Adoração consiste em reconhecer algo como Deus, ou seja, conhecer Deus como Deus, devotar sua vida a Ele e prestar-lhe sacrifício.
Então, na verdade, quem não vai à missa não adora a Deus direito. A adoração mesmo a Deus se dá na missa. Antes da vinda de Cristo havia uma adoração imperfeita, que Deus instituiu como imagem do sacrifício de Cristo, que era quando o sacerdote matava o cordeiro no altar. Ele prestava a Deus um sacrifício, sacrificava o cordeiro a Deus. Isso era só um símbolo, e era o que eles podiam fazer, porque era o que o recurso dava para fazer. Agora Jesus, ele se deu como sacrifício. Ele é o cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício pleno e autêntico, e o único que é válido de verdade. E é ele que é oferecido em cada missa. Ou seja, Deus, pelas mãos e pela boca do sacerdote, se oferece a nós da mesma forma e se dá a nós. Então, pela Eucaristia, quando eu comungo, eu literalmente me uno à substância de Deus. E se eu recebo de maneira preparada, ou seja, sem pecado mortal, e com a disposição interna de que aquela Eucaristia surta efeito em mim, Deus, por meio da Eucaristia, da comunhão, vai me configurando a Cristo, vai eliminando os meus defeitos. Quem comunga de maneira correta vai se santificando. Quem não comunga de maneira correta, não por uma limitação de Deus, mas da pessoa, não surtem todos os efeitos que poderia surtir. Mas o máximo, o presente mais alto grau que Jesus nos deixou depois da redenção é Ele mesmo, na Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é o sacramento mais importante. É o sacramento que é o próprio Deus. O próprio Deus que se deu a nós sacramentalmente. Alguém aqui tem alguma dúvida ao responder objeções contra a Eucaristia? Contra a Eucaristia? Por exemplo, a gente vê os hereges falando assim, né? Mas se eu estou consumindo a carne, o corpo de Jesus, não seria canibalismo? Como que eu respondo isso? Tirando a espada igual o São Pedro. Como que eu respondo essa objeção? No canibalismo. Oi? Você fala? Alguém falou? No canibalismo ocorrem duas coisas. Primeiro, você fere uma pessoa. Você arranca um pedaço dela, ou mata, né? Você arranca um pedaço que não volta mais. Segunda coisa, quando você arranca esse pedaço deixa de ser uma parte da pessoa e passa a ser só um pedaço de matéria com acidentes daquela pessoa. Então, no canibalismo, primeiro, eu machuco alguém, ou como um cadáver, né? Ou seja, eu tiro um pedaço do corpo. E segundo, eu não como a pessoa, eu como uma porção de matéria que tem os acidentes dela. Na Eucaristia, primeiro, eu não machuco ninguém, porque Jesus é infinito. O corpo dele e o sangue dele são infinitos e ali ele não sente dor, porque é incruento. Segundo, acontece o contrário. Se no canibalismo eu consumo a matéria, mas não consumo a pessoa, na Eucaristia eu consumo a pessoa, mas não consumo os acidentes de carne e sangue. Então é o contrário. Então a comunhão não tem nada a ver, mas nada. A pessoa que fala isso é um analfabeto, assim, um idiota, assim. Só a arrogância dele questionar dessa forma é maior que a burrice dele. Porque a pessoa não estudou o mínimo para estar fazendo. E eu estou citando porque a gente escuta o tempo todo. Na internet, blá blá blá. Os romanos acusaram os cristãos de canibalismo por causa da missa. Os chineses, quando os cristãos chegaram à China, acusaram os cristãos de canibalismo por causa da missa. Ou antropofagia, né? E tem diversas objeções que tentam levantar, né, contra a Eucaristia. Por exemplo, a questão dos acidentes, que é a mais. Né, eu vi um pastor falando assim: faz um exame ali, você vai ver que é pão. Eu falei: pega, na época que Jesus estava aqui na terra, fizesse um exame de sangue dele para ver se dava ali Deus. Não, dava lá sangue humano. Então, assim, se os acidentes são de pão, quer dizer que a matéria é pão. A matéria que você vai ver ali, você vai ver todas as características de pão.
aliás, não é que a matéria é pão, a matéria ali é o corpo de Cristo, mas você vai ver as características da matéria de pão, justamente porque os acidentes não se aplicam. A mesma coisa vale o acidente da quantidade. Então, quantos corpos de Cristo existem? Se não a quantidade também é um acidente. Se o acidente é do pão, permanece o mesmo, então você conta como hóstia. Tem 3 hóstias consagradas dentro da âmbula. Não é que tem 3 pedaços do corpo de Cristo. É que o acidente continua sendo do pão, mas o corpo é um só. Tanto é que quando Jesus, para provar a Eucaristia, ele muda também os acidentes, os milagres eucarísticos, que são vários, a hóstia que sangra. Já aconteceu deles pesarem o sangue, e ele sempre tem o mesmo peso. Porque esse acidente também Deus preserva para mostrar, deixar evidente. E a igreja não sabe, ela fala, quando Deus faz um milagre eucarístico, e ele muda também o acidente, e aí tem acidente de sangue, acidente de carne, aí você não pode comungar. Porque daí tem o acidente da carne, tem o acidente do sangue, então tem que ser guardado só para adorar. Você adora porque é o corpo e sangue de Cristo, mas você daí não comunga. Você só comunga quando não há o acidente, ou seja, quando é normal. Mas não é presença espiritual de Jesus na hóstia, presença espiritual, que os luteranos dizem, presença espiritual de Jesus no vinho. Não, é presença real, não é mais vinho, é sangue, não é mais pão, é corpo. E o sangue está presente no corpo e o corpo está presente no sangue também. Existem os dois, porque Cristo quis que a Eucaristia fosse a imagem perfeita da cruz, no qual o seu corpo e o seu sangue se separaram. Mas ali, então quando você comunga só o corpo, você não está comungando menos, você não está sendo prejudicado. Então na missa, lógico, para que não haja risco de violação do sangue, então você comunga só a espécie do corpo. Mas não é que você não está comungando o sangue também, ou está comungando Jesus dividido, metade de Jesus. Não é isso. Tá? Sem falar o testemunho da igreja, né? Na carta aos Hermionitas. Eu acho que é. Deixa eu pesquisar. Carta de Esmirnionitas. Na carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esmirnionitas, lembrando, Santo Inácio de Antioquia foi bispo de Antioquia, ordenado pelo próprio São João Apóstolo, o ordenou bispo. E ele fala, Santo Inácio, os hereges negam que a Eucaristia seja a carne de nosso Senhor, que morreu na cruz por nós e que Deus ressuscitou. E eles encontram a sua condenação na sua negação. Ele que viveu, ainda tem gente que fala, ele está errado, eu estou certo. Então assim, o testemunho da igreja é sempre o mesmo, a presença é real, não simbólica. Essa história de interpretar a Eucaristia simbolicamente é algo muito, muito posterior. É algo que no início a igreja sempre entendeu isso plenamente. Nunca teve dúvidas em relação a isso. Além de São Paulo que fala, né, quem comunga, que não distingue o corpo do Senhor do pão normal, comunga a própria condenação. Ué, se fosse só um pão bento, como é que você vai ser condenado só porque você está comendo um pão bento? Então, a Eucaristia é o centro da vida da igreja. Tá? Se pudéssemos, deveríamos ir à missa todos os dias. Né? Mas, obrigatoriamente, aos domingos, que é o dia da ressurreição, e portanto é o dia da nova aliança, é o dia da restauração, é o dia consagrado a Deus. Logo, eu tenho que prestar culto máximo a Deus neste dia, e o culto máximo a Deus é a missa. Qual é o maior ato de adoração a Deus? Qual é o maior culto prestado a Deus? É a missa, é participar da missa. Não tem outro jeito de adorar a Deus. Você pode ficar 12 horas ajoelhado para o Santíssimo adorando. A missa vale mais. A missa vale mais que tudo. Tá? Não tem nenhum tipo de oração, ou de devoção, ou de ato de adoração que supere a participação na Santa Missa. Ok? São João, praticamente eu nasci dentro de uma sede. Do quê?
Sociedade Eclesial de Paz. A sedes. Eu entendi sedes. Lá em São Paulo. Na década de 70. E teologia da libertação estava começando firme lá. E eu vivi todo esse tempo, nasci lá dentro, eu fui educado dentro dela. Uhum. Depois até sair foi muito difícil, depois de 30 anos. Nossa, imagina. E lá a perspectiva sobre a Eucaristia, eles não falam essa outra passagem que você falou, que nós lemos, que quem comunga está pecado, comunga a própria condenação. Mas eles dizem o seguinte, eles dizem um outro versículo dizendo o seguinte, quando Jesus diz que aquele que precisa de médico, ele veio para aquele que precisa de médico, é o doente. Ele veio para os doentes. Então, se a Eucaristia é a força espiritual, então aquele que peca pode comungar. Era essa a nossa orientação. Muitas vezes eu fui lá. Você vê que eles fazem igualzinho com o demônio com Jesus no deserto, né? Pega só o trecho que interessa e torce. Jesus veio para nos curar. Mas qual que é o sacramento da cura? A confissão. Então, assim, você está em pecado mortal, Deus perdoa. Vai lá, se arrependa e se confessa. Depois você comunga. A comunhão é para dar força para quem já está em estado de graça. Para você entrar em estado de graça, tem 2 sacramentos: o batismo e depois o remédio do batismo, a confissão. Então, o sacramento da penitência é para isso. E vejam o quão errado é isso. Que tipo de misericórdia que não corrige o erro da pessoa e deixa a pessoa errando? Que tipo de misericórdia é essa? É que nem um pai que tem um filho, o filho está lá aprendendo uma coisa errada e deixa. Não deixa, eu não quero bater nele agora, não quero repreender agora. Então, a misericórdia é ensinar a verdade para que a pessoa saia do erro. Se a pessoa não quiser ficar revoltada, o problema é dela. Como Jesus falou, você bate o poeira dos pés e vai embora. Agora, a maior dádiva que você pode dar para uma pessoa, claro, depois de Deus, é a verdade que conduz a pessoa a Deus. E nunca foi dito lá que a Eucaristia é essa transubstanciação, onde o pão é corpo. Eles dizem sempre a palavra mesa, banquete, ceia, partilha, ceia, tudo isso, menos essa parte mais profunda. A parte mais importante. Você vê? Eu falo isso porque eu aprendi tudo lá, sabe? Dom Evandro Soares era o nosso bispo na época. Né? Então a gente tinha contato, E depois que eu comecei a me aprofundar, eu comecei a fazer o curso de teologia, o padre Domênico pediu, aí eu falei, tudo que eu aprendi está errado. Então, vamos todo esse discernimento, né? De quem ensina e quem aprende. Pois é. Exatamente. Então você vê, como são ardilosos, né? Eles falam bonito, porque parece bonito isso. Deus apoia todos. Nossa, que beleza, Ele está curando. Mas não dá o remédio? Coisa satânica, né? Você vê, é a inversão. Então, você vê, Jesus Cristo falou: Senhor, quais são os maiores mandamentos? Ele falou: os maiores mandamentos são 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, é mais importante amar a Deus que o próximo. Primeiro eu amo a Deus, depois eu amo o próximo. Então eu tenho obrigações para com Deus, que são as mais importantes, e obrigações para com o próximo. Segundo, se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu também não amo o próximo porcaria nenhuma. E eles querem ensinar um amor ao próximo sem amor a Deus. Além de você estar rompendo a hierarquia, ou seja, porque é mais importante o amor a Deus, primeiramente, né? O que aconteceu quando a mulher foi lá com aquele tacho de perfume caro e foi lavar o pé de Jesus? Quem que foi encher o saco? Judas. Justo Judas. Por que você não dá para os pobres? Aí Jesus fala: pobres sempre tereis convosco, mas ela está fazendo um ato de fé muito valioso. Ou seja, claro que você tem que ajudar os pobres, mas primeiro Jesus, né? É o argumento que ele fala assim: construir igreja por quê? Você tem pobre? Vamos cuidar dos pobres. Tem que construir igreja porque, em primeiro lugar, Deus, né? O lugar da liturgia, do sacramento, do santo sacrifício, da evangelização e tudo. Aí depois, então, ou seja, em primeiro lugar é Deus. No primeiro lugar, nossas obrigações para com Deus.
adorá-lo, rezar, obedecê-lo, e só assim, inclusive, eu vou conseguir ser útil para o próximo. Porque senão eu vou estar pregando um falso amor para o próximo também. Eu não vou estar amando porcaria nenhuma, porque como eu falei, inclusive quem não corrige e não ensina a verdade, não ama o próximo. Outra coisa que é muito abafada é a transcendência. Os santos não são nem lembrados. A gente não fazia pergunta para ele. Mas eu sei. E ela Para que São José só via pergunta para ele. fazia festa no dia do trabalhador. Fazia festa no dia do trabalhador. Fazia festa no dia da consciência do índio. Eita, consciência negra, consciência não sei o quê, das empregadas, não sei o quê. Você vê, isso aí é usar da igreja e do nome de Cristo para deturpar a igreja, para fins políticos. Isso é o pior pecado que existe. É você usar, é atentar contra o segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Porque a pior forma de tomar o nome dele em vão é instrumentalizá-lo para o erro. É um pecado terrível. É isso. Infelizmente. Falando das séries, quando eu comecei catequista, eu queria fazer um curso bíblico, né? Para aprender, comecei fazendo Na série? presencialmente. Vixe. E aí, o professor, o teólogo que vinha dar, não pôde vir mais, que ele era lá daquele bairro lá de Caieiras, teve problema, não podia mais vir, acho que fosse carro, não lembro. Sim. Aí me indicaram um outro por online, eu fui. Aí um dia ele falando sobre Maria, ele disse que Maria foi a primeira mulher a ser a produção independente. Aí eu falei assim, era online, e era Brasil Produtivo da Amadora, Pernambuco. Eu disse, o quê? Maria foi a primeira mulher a Assim, ela engravidou sozinha, não foi Deus. E eu falei assim, naquele tempo, uma mulher não podia nem levantar a cabeça, ela quis ser gerar um filho. É, Errado. Aí alguém lá de Pernambuco falou assim, ela é dogmática. Eu falei, o quê? Mas eles treinam. Porque aqui tem alguém que não acredita nos dogmas, aí ficou Todo mundo. quieto. Todo mundo quieto. Eu falei assim, então eu estou no lugar errado. Peguei, desliguei, saí fora. Aí no outro dia o coordenador liga para mim. Olha, eu não quero te trocar sua fé. E não sei o quê. Eu falei assim, mas você não vai mexer com a minha fé. A sua fé, ou seja, ele que confessou que ele não tem fé. Você não vai mudar, porque não adianta. Eu até gravei, até não é mais esse celular, é um outro. Mas eu gravei tudo que ele falou para mim, ele tentando me convencer que dogma não era uma coisa para ser. Eu falei assim, olha, então. Não é para ser crítica, né? Eu Você ignorar. não vou Tá sempre. Essa é muito forte, essa palavra é muito forte. Ah, é forte. Eu acabei, eu não terminei a curso, não. Porque eu falei, Fez só bem. vou ver. Graças a Isso aí Deus. é uma religião que você não foi? É dentro da igreja católica. É aqui, em Catiba. Não foi fora daqui, Aos 16 anos. Lá dentro, você, assim, quando você está dentro, você não percebe o quão mal, grande o quão grande a liturgia, o ensino da igreja é tão profundo, porque dentro eles não deixam vocês. A diferença dessa paróquia em específica, quando eu participava, e quando era o simples fato de rezar o Pai Nosso de forma diferente. O Pai Nosso dos Mártires. Não, a forma de rezar o Pai Nosso. É um outro Pai Nosso. Vamos dar as mãos, Vamos fazer uma roda. Isso, é sempre isso. E quando você mas tem uma mais, tem mais coisa e isso não é falado. Dogmas. Não, eu sei como é a situação. Sim. Simplesmente ignoram. Né? E eles pregam uma outra religião disfarçada de cristianismo usando as ferramentas da igreja. Sempre no dia da Sagrada Família, o padre começava com essa homilia. Ai, meu Deus. Ele falava assim, a Sagrada Família não é tão sagrada assim. Não. Era mais voltado para o ser humano. Claro, do que para Deus. Aí você vai sentar nessa mesa, aí você ouve assim, Deus
Jesus, né, veio para todos. Aí você pega o missal e deu o missal. Não, Jesus veio para muitos, não para todos. Exatamente. Aí já dá Uma vez também, uma missa Não, mas é. de finados, lá no cemitério, eu fui na missa, e o padre que estava presidindo a missa, ele falou que o diabo não existia. Eu falei, não acredito, eu estou ouvindo isso aí. Eu ouvi isso, Aí eu vim para falar com o padre Marco, né? Quando cheguei aqui já tinha 5 na minha frente, já tinha gente, como se pode conviver com uma coisa assim? É, coisa feia. Rezemos muito. Versículo ensina isso. E na catequese, por exemplo, eu tive uma catequese que quando eu falava o diabo, o inferno, aí eu comecei a falar lá embaixo, vai pro chão, né? Aí a menina fica, professor, não fala no diabo, no inferno, porque a minha mãe falou que não pode falar isso. Eu falei, mas ele existe. Ela falou assim, não, mas não pode porque é ruim. Eu falei, por isso mesmo que tem que falar. Você tem a receio dele e não se deixa levar com ele. Então, quer dizer, e aí, depois do dia da primeira comunhão, a mãe era espírita. Isso é. E ela fazia. Ai, paciência, não? Tem uma que Olha, tem cada coisa. Essa paróquia, ela assim, ela muda o pároco, mas a essência dessa forma SEB é muito forte dentro da paróquia. É, porque ficou 30, 40 anos lá. Mas os teólogos estão lá, né? Eles não vão embora. Não vale nunca. Lá morrem lá. E assim, mas esse teólogo não pode vir aqui. Esse teólogo não veio aqui. Não, ele veio, mas ele não conseguiu. Pode pregar contra. Oi. Ele vai falar sobre o céu e o inferno. Se eu for lá dar uma aula, o amor deles acaba rapidinho. Vira ódio e aí não vai. Aí é lógico. Tá, Lizia? Eu não vi nos outros dias, eu não sei se o senhor já comentou sobre isso, mas eu achei interessante que a aula foi sobre paralelos, né? No Antigo Testamento. E é bem legal, porque a gente olha para a igreja do século III ao século I, e é aquela coisa bonita, né? A gente vê que a sociedade é voltada a Deus, ainda perfeita, certo? Se a gente compara com hoje, né, que parece tudo perdido, é interessante fazer um comparativo com o Antigo Testamento, porque também houve, né, o tempo de glória do povo judeu, que foi o rei Davi, né? Foi Davi. Só que foi ele que começou um declínio tremendo. Sim. Como seria hoje, Até a primeira vinda de Jesus. Exatamente. E é interessante, o senhor poderia complementar, que vários reis, né, durante o período ali do livro dos reis que eles falam, todos eram comparados a Davi, né? Era mais próximo de Davi, mais santo de Davi, etc. E todos os reis eles fazem esse comparativo. Sim. Eu acho que existe um mal hoje, se a gente olhar para trás, só se comparar, né? Porque era muito bom antes de tal tempo, era tão bom na minha época, não sei o quê. Só que mesmo assim, Deus nunca abriu mão dos escolhidos dele. Até, por exemplo, Tobias, né? Sim. Que o povo judeu estava totalmente exilado, jogado de canto, e ainda assim suscitou os santos ali no meio. Alguns reis santos, né? Como Jeú, né? Que decapitou os sacerdotes de Baal também, né? Sim, claro. Deus não vai nos abandonar. E assim como ele falou, houve a glória de Israel em Davi, depois entrou em declínio, mas no fundo do poço daí veio Jesus, na primeira vinda. Assim a igreja também teve seu auge, vai passar pelo seu declínio, até chegar ao fundo do poço e será coroada pela segunda volta, vinda de Jesus, que vai resolver todos os problemas. Ok? E muito cuidado com a teologia da libertação, porque ela é não só uma heresia, mas ela é o conjunto de todas as heresias, ela é a antítese do cristianismo, ela é contra, ela é um dos mais vendidos, o maior vendido. Por que ela Na foi verdade, só libertação parcialmente? não tem nada. Por que ela foi só parcialmente? Porque tem muita gente corrompida. Ô, Jonathan, eu comprei com catequese as Bíblias de. Qual que era o mesmo? Cadernos bíblicos? Não, Não, Bíblia.
Ela veio uma nova edição. E aí um dia, ouvindo no Instagram, estava ouvindo lá e uma pessoa fez uma crítica. E aí eu fiquei preocupada, né? Porque e fui olhar lá, agora não me lembro, acho que era a passagem dos talentos. Anota no rodapé? Anota no rodapé. E aí eu peguei a minha, porque a minha também é, só que a minha é edição velha. E eu comecei a comparar. Eu fiquei com o padre Mike, padre, o que eu faço? E essa edição nova é da teologia de libertação, e assim, agora não me lembro, mas é uma coisa totalmente deturpa. Deturpa tudo. Muito cuidado. Só que eu comprei há vários anos, porque ela é a mais barata, daí você descobre que ela é mais barata. Dá pra acender churrasqueira, né? Dá. Mas são bem. Os papas antes, Cardeal. Ele não pode extinguir ou proibir que se divulgue. Mas não obedecem, Papa? O que adianta? O cardeal Ratzinger foi a autoridade do Papa. Ninguém obedeceu. Quer dizer, alguns obedeceram, mas muita gente não obedeceu. Quer dizer, Dá para demitir o padre? dá, mas daí se o bispo não demite, e aí como é que fica? Não obedece, vai fazer o quê? Nos resta rezar. Rezar e pregar contra. Estudar para termos condições de saber distinguir a verdade do erro. E também estudar para termos base para combater, porque se você não tem argumento também você não consegue combater. E tentar influenciar o máximo número de pessoas que nós conseguimos. E rezar. O que mais que a gente pode fazer? Eu achei aqui o rodapé. Posso ler? Pode? Fala assim: um senhor despótico e cruel obriga os servos a fazerem de tudo para dobrar a já enorme riqueza que ele possui. O terceiro servo, aquele em quem o Senhor havia depositado a menor confiança, resiste, pois sabe que essa fortuna tinha sido adquirida por meio de fraudes e roubos, e paga caro por sua insubordinação. Sua visão da realidade de opressão lhe impediu agir como seus companheiros de servidão. Não lhe era possível agir conforme um sistema que privilegia quem tem e ainda tira até o pouco de quem já tem pouco. Ele falou que fez curso com você. O cara explica o contrário. Exatamente o contrário. A outra edição, Não, você lê dá a impressão que a pessoa falou, não, fumou maconha. Antes fosse, né? Antes fosse. Confiram as suas lições. Não, uma vez eu vi um padre da teologia da libertação falar o seguinte: Jesus não multiplicou os pães, ele convenceu para todos partilharem. Aonde está escrito isso? Está falando claramente que tinha 5 pães e 2 peixes. E ele pegou e multiplicou. Negou o milagre, negou a divindade de Jesus, transformou Jesus num sindicalista. É o que eles querem fazer. Só que agora, né, nós temos aí 80 crianças. Arranca as páginas. Não, então, eu fui alertada por esse capítulo, que é o que o cara alertava. Imagine que você não leu. Falei, deixa eu passar. Bem que o padre Mike falou que as crianças mesmo não vão muito no rodapé. Assim, Então, rezemos para que elas não. Pessoal,
Só para encerrar, vamos lá. Vamos encerrar com coisa boa. O rodapé certo agora. Não. Não basta estar preparado, esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscar e lançar-se à ação, para que os dons recebidos frutifiquem e cresçam. Jesus confiou à comunidade cristã a revelação da vontade de Deus e a chave do reino. No julgamento, ele pedirá contas por este dom. Exato. Olha, Igualzinho. A outra vai falar, Deus oprimiu o diabo. Coitado do diabo é oprimido. É basicamente isso. Bom, gente, então ficamos assim, um abraço, até amanhã. Até amanhã.